Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em um tema que está revolucionando a educação. É a educomunicação e as tecnologias. Estamos aqui na oficina do Carlos Lima. Oi, tudo bem, gente? Sim. O que é educomunicação? Educomunicação, ele é a mistura de duas palavras, educação e comunicação. Se a gente juntar as duas palavras, a gente tem dois significados que são bem interessantes que vocês conhecem. Educação para a comunicação, educação com a comunicação. Ou seja, estudantes produzindo mídia ou comunicação e também estudantes lendo a mídia. Então, são estudantes que quando vê um programa de TV, um post, por exemplo, ele sabe distinguir, por exemplo, se é uma fake news ou uma desinformação. Então, a diferença das duas propostas é justamente alfabetizar midiaticamente vocês, porque hoje todo mundo usa as mídias para poder aprender, para poder acessar informação. E a educomunicação, ela é uma forma também de você aprender a usar bem a mídia, né? Então, a gente sabe que os meninos e as meninas hoje sabem usar muito bem as mídias, nas redes sociais, né? Quando faz um vídeo, como cria um podcast, quando faz uma fotografia boa. Então a gente quer fazer com que a educomunicação seja numa forma educativa, por isso que ele está em escola, para vocês poderem usar bem as mídias. Então, basicamente, educomunicação é você se virar muito bem com as mídias. Obrigada. Nada. Qual é a importância da educomunicação no contexto escolar? Bom, a educomunicação, ela chegou na rede municipal de ensino de São Paulo para resolver um problema que é muito sério. Na escola de vocês têm problema de violência? Não, né? Mas tem muita escola que tem, né? Você já viu na televisão? Sim. Né? Então, quando a gente tem problema de violência, a gente pode desenvolver projetos que os estudantes ajudam a melhorar o ambiente da escola. E melhorar de que forma? Criando, por exemplo, programas de rádio na escola, né, no horário de intervalo, ao invés de você ter tantas coisas que acontecem, a gente pode ter música, a gente pode ter informação. Então, a Rádio Escola foi o primeiro projeto que a gente começou a desenvolver na educomunicação para diminuir a violência na escola. E quem é que faz a rádio da escola? É o professor, é o diretor ou é os estudantes? É os estudantes. Então, os estudantes sabem melhor comunicar aquilo que a galera gosta. Então, a gente aproveitou que os estudantes sabem se expressar e sabem, inclusive, os problemas que a escola tem para poder, através do rádio, né, na Rádio Escola, isso faz mais de 20 anos, a gente criar estações de rádios para desenvolver a educomunicação. Então, a gente descobriu que quando a gente coloca, por exemplo, um projeto de educomunicação como a rádio, ou como o Imprensa Jovem, ou Imprensa Mirim, que vocês participam, a gente percebe que os estudantes vão trazendo informações para ajudar a escola a ter uma cultura de paz, né? Uma escola mais pacífica. E a gente tem escolas na cidade que tem problema de violência. E por isso a gente começou a desenvolver projetos de comunicação para resolver o problema da violência. Só que não é só isso. Por exemplo, vocês acham importante, por exemplo, a gente aprender jornalismo na escola? Vocês acham sim? Sim. O que ajuda o jornalismo? Vocês fazendo matérias, textos. O que te ajuda assim na escola, na formação de vocês? Vocês têm aula de língua portuguesa, né? Sim. Na aula de língua portuguesa vocês fazem o quê? Lê e escreve. Vocês acham que fazer um jornal, por exemplo, ajuda vocês a melhorar a escrita de vocês? Sim. Então a gente também tem a estratégia de trabalhar com a educomunicação também para poder melhorar, né, os saberes dos estudantes, as competências que eles têm para as comunicações. Isso, inclusive, a competência para escrever bem, para falar bem, para ler bem. Isso é muito útil para a formação dos estudantes. Agora,
Outros aspectos que a educomunicação ajuda também é no uso de tecnologias. Né? Vocês têm hoje rede social, vocês têm celulares, vocês têm aplicativos que vocês usam para fazer um montão de coisa. Então, quando a gente traz, né, essas tecnologias para o trabalho de educomunicação, por exemplo, nós estamos fazendo aqui um podcast, não tá? Sim. Então, quando a gente faz um podcast aqui, a gente está falando ao microfone, está usando o YouTube para poder transmitir, as câmeras estão filmando a gente. Então, essas tecnologias todas estão favorecendo a nossa expressão comunicativa. Então, se algum de vocês eram ou tímido, de repente, com um projeto desse, você não fica mais tímido, você consegue falar mais. Daqui de vocês, quem é tímido aqui? Eu. É? Tem vergonha de falar? Como é que o projeto te ajudou a melhorar a timidez? Agora eu tô me abrindo, né? Pra falar. Quantos anos você tem? 10. 10 anos, então. Como é que é seu nome? Isaac. Então, Isaac, 10 anos, é tímido. Mas aí, com o trabalho também de educativo, da educomunicação, ele passa a ser mais comunicativo. Talvez ele não deixe de ser, como é que eu falo, tímido. Mas ele vai ficar melhor, vai ficar mais comunicativo. Isso é muito bom. Então, na parte educativa, você tem que ficar assim, ó. Olhe para o microfone agora. Isso. Quando você olha para o microfone e você fala, você ouve, você se ouve. Então é importante a gente poder estar sempre prestando atenção que também os usos das tecnologias tem que ser de forma correta. Se você não fala corretamente olhando pro microfone, o som não sai. Então, esse aprendizado de tecnologia também a gente ensina a vocês. Porque depois também vocês podem usar para fazer programas de rádio, de podcast, para falar sobre ciência, sobre objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, tem um montão de oportunidade para a gente aprender com a educomunicação. Quais são os benefícios da educomunicação na educação? Eu falei um montão de benefícios aqui já. Melhorar o ambiente escolar, para a gente poder não ter violência. Formar para a galera poder fazer na verdade, formar os estudantes para serem mais atentos à questão da comunicação das mídias, ou seja, leitor crítico da mídia. Produzir mídia para poder integrar conhecimentos, né? E eu acho que tem uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante, é dar autonomia para vocês. Vocês vão ter mais autonomia. Quer dizer, você sai de uma experiência do Imprensa Jovem, quando você vai para o ensino médio, vai para o mercado de trabalho, vocês vão ter mais facilidade de lidar com esse mundo, né? Do ser mais velho, de ser adolescente, né? Vocês são criança agora como adolescente, mas também no futuro, no mercado de trabalho, vocês vão se dar muito bem. Como as tecnologias favorecem a educomunicação? Eu acho que a tecnologia é muito importante na formação da gente, né? A gente precisa aprender a usar bem, né, as tecnologias e usar bem as tecnologias é ser cauteloso. Por exemplo, vocês têm as redes sociais. Se a gente não usar bem as redes sociais, a gente pode sofrer com cyberbullying. Então a gente precisa saber bem usar esse tipo de recurso para a gente garantir que não tenha problema com a gente, certo? Outra coisa que é importante também, vocês vão aprender a usar aplicativos e tecnologias que são importantes para o desenvolvimento de vocês. Então, se vocês tiverem que fazer um trabalho escolar em formato de podcast, não fica mais legal? Sim. Se vocês tiverem que fazer um vídeo, um audiovisual, para apresentar no Instagram, mostrando um trabalho que você fez, não fica mais legal? Sim, Então a gente ajuda vocês no uso melhor possível das tecnologias. Então as tecnologias e a educomunicação é muito importante na formação de vocês. Quais são os principais desafios da educomunicação? É uma palavra grande, não é?
Bom, o primeiro desafio é falar educomunicação, porque ela é grandona a palavra, né? Mas depois que você passou por isso, o maior desafio que a gente tem para a educomunicação é fazer com que todos os estudantes tenham acesso a aprender educomunicação, aprender a ser uma educomunicadora e um educomunicador. Fazer com que os professores adotem a educomunicação na formação de vocês. Por quê? Na educomunicação, o estudante, ele trabalha coletivamente, ele é um leitor crítico da mídia, ele produz mídia de forma educativa, ele tem autonomia, ele usa bem as tecnologias. Quer dizer, você tem um monte de benefícios, só precisa estar na sala de aula. Então, o maior desafio é fazer com que todas as escolas e todos os professores trabalhem com educomunicação nas aulas de vocês. A educomunicação, as tecnologias representam uma oportunidade única de transformar a educação, tornando-a mais participativa, criativa e acessível. É importante que os educadores, pais e alunos se engajem nesse processo, explorando as ferramentas disponíveis e utilizando-as de forma ética e responsável. Esperamos que esse episódio tenha sido útil para você. Continue acompanhando o nosso podcast para mais discussões sobre educação e tecnologia. Até a próxima! Bom,